chamam de resiliência, mas e se isso for só um jeito educado de dizer aguente calado? Hoje vamos conhecer Mary Maker, uma ex-refugiada do Sudão do Sul que está denunciando o uso que ela chama de hipócrita, né, da palavra resiliência. E o que ela diz, olha, não serve só para refugiados, serve para todos nós que já fomos de alguma forma obrigados a suportar demais. Em silêncio. Quinta-feira, 24 de julho. Esta é a nossa primeira edição do dia. O material que a gente tem aqui inclui textos, entrevistas que traçam bem a trajetória e o pensamento da Maker. É isso aí. O foco dessa edição é justamente essa denúncia dela, sabe? Como esse elogio à resiliência de refugiados pode, na verdade, acabar mascarando uma negligência estrutural bem profunda. E pior, né? Pode silenciar a luta por justiça. A gente vai olhar mais de perto essa crítica dela ao uso dessa palavra em vidas que foram assim atravessadas por guerra, por deslocamento forçado e pelo que ela descreve como abandono institucional. Exato. Normalmente a gente tende a ver a resiliência como uma coisa boa, né? Uma virtude, uma força interna que a gente admira diante da tragédia. Mas a Mary Maker, ela meio que vira essa ideia de cabeça para baixo. A gente vai apresentar um pouco da trajetória dela e esses questionamentos que ela levanta sobre essa romantização do sofrimento. É comum admirar quem resiste, claro, mas a Maker nos força a perguntar, tá, mas a que custo? Você. Direto assim. Para Maker, que aliás fundou a organização Elimishá Kakuma, para promover educação lá no campo de refugiados onde ela mesma cresceu. Para ela, resiliência não é uma medalha, sabe? É a prova da falha. A falha das instituições globais, dos governos, da comunidade internacional como um todo. A crítica dela não é só um desabafo, né? É um chamado mesmo à responsabilidade coletiva. E essa visão, claro, vem de uma experiência muito, muito dura. Ela nasceu durante a longa guerra civil no Sudão do Sul e cresceu no campo de refugiados de Kakuma, lá no Quênia, que é um dos maiores do mundo. Ela viu de perto a morte, a fome, o abandono. Ela mesma se tornou professora lá, depois artista, uma defensora da educação, principalmente para meninas, que enfrentam barreiras ainda maiores, né? Mas ela rejeita, assim com força, qualquer narrativa que coloque ela como heroína. Sim, essa recusa é fundamental no discurso dela. Ela descreve a experiência não como uma jornada de superação heróica, mas como ter a infância roubada, a segurança, a normalidade. Em Kakuma, ela viu o que significa crescer sem liberdade de verdade, sabe? Meninas sendo empurradas para casamentos precoces, muitas vezes como uma estratégia de sobrevivência da família, e uma dor constante que era naturalizada, quase que privatizada, não tinha espaço, segundo ela, para o luto coletivo, para reconhecer aquela perda compartilhada. A pressão era sempre para a superação individual, né? Justamente onde deveria existir apoio mútuo, reconhecimento do trauma. Esse tal abandono institucional que ela fala, ele se manifesta nisso. Na falta de serviços básicos adequados, de proteção de verdade, de perspectivas de futuro. É daí que vem a força daquela frase dela. Ser resiliente não deveria ser obrigação, deveria ser escândalo. A crítica dela é muito direta. Por que a gente normaliza, e às vezes até admira, sistemas que exigem níveis desumanos de resistência? Especialmente de crianças, de populações vulneráveis. O elogio à resiliência, nesse contexto, acaba funcionando como um véu, né, que mascara o horror da situação e, perigosamente, isenta o sistema, as políticas, as instituições, até nós mesmos, da responsabilidade. Vira a chave, transforma a vítima numa espécie de exemplo de força e aí desvia o foco da injustiça que está ali na raiz. Pois é, e é justamente por ter vivido isso na pele que ela defende a educação e a arte com tanta paixão. E não é só a instrução formal, tipo aprender a ler e escrever, é sobre criar plataformas para que as pessoas possam ter voz, sabe? Para desenvolver pensamento crítico, para até reinventar suas próprias identidades, para ir além daquele rótulo de refugiado ou de vítima. Ela conta que foi na escola,
através do teatro, que ela achou um jeito de denunciar abusos dentro do campo e de mobilizar a comunidade. Uma inspiração que, aliás, veio também da mãe dela, que era artista comunitária lá em Kakuma, usava a arte para manter a cultura viva e para processar o trauma coletivo. A educação para Maker não é luxo, né? É ferramenta essencial de sobrevivência, de dignidade e de transformação social. Fica então essa provocação, que é bem incômoda mesmo, que a história crítica da Mary Maker trazem pra gente. Quando será que o nosso elogio à capacidade de suportar o insuportável acaba desviando o nosso olhar e a nossa ação da injustiça que causa tanto sofrimento? O que a gente está admirando de verdade quando chama alguém de resiliente nesse tipo de contexto? É a força da pessoa ou é, talvez, a nossa própria inação? E tem mais, né? Onde mais essa lógica que é meio perversa de romantizar a superação individual acaba impedindo a gente de enxergar e de exigir as mudanças coletivas, as mudanças estruturais que são tão necessárias. Isso vale para o contexto de refúgio, claro, mas vale também para situações de pobreza extrema, de racismo estrutural, de violência de gênero, enfim, qualquer cenário onde a falha do sistema exige que indivíduos paguem um preço altíssimo só para sobreviver. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Olá, estamos de volta e agora, retomando aqui a nossa edição, vamos fundo numa virada mais política, mais estrutural dessa ideia de resiliência. Olhando para o material que a gente recebeu, vamos focar no papel coletivo da educação, sabe? E também numa crítica que parece forte nas fontes a certas lógicas meio coloniais, né? Que às vezes surgem em ações humanitárias. E claro, o trabalho da ativista Mary Maker não só como um símbolo, mas como uma agente de mudança mesmo, na prática. Exato. As fontes apontam para uma discussão que, assim, vai bem além da história individual, né? A gente vai conectar a trajetória da Mary Maker com questões maiores, tipo justiça, a questão da invisibilidade e as estratégias de resistência que nascem da necessidade, não é uma escolha, né? É o que tem que ser feito. E uma coisa que salta aos olhos nas fontes é como a educação é central nisso tudo. Não é só sobre a Mary Maker individualmente, a gente vê exemplos como aquela iniciativa Elimisha Kakuma, que conseguiu bolsas universitárias para dezenas de jovens, né, em campos de refugiados, ou a luta de pais Rohingya lá na Índia pelo direito dos filhos irem para a escola mesmo sem documento, enfrentando xenofobia. É pesado. A educação ali parece ser sobrevivência mesmo e dignidade. Exatamente. E é aí que a atuação da Mary Maker, pelo que as fontes descrevem, ganha uma força enorme. Ela meio que bate de frente com aquela imagem comum do refugiado como vítima passiva, sabe? Ela critica, por exemplo, a negligência internacional com crises que se arrastam, como a do Sudão do Sul. E também o que ela vê como uma hierarquia no sofrimento. Tipo, por que conflitos na Europa ganham tanta atenção e guerras que duram anos na África nem tanto? Isso aí, segundo as fontes, aponta para uma lógica colonial, sabe? Uma tendência de impor visões, prioridades que vêm de fora, muitas vezes das potências ocidentais, até dentro da ajuda humanitária. É uma ação política muito clara. E não fica só no discurso, né? Os materiais detalham a organização que ela ajudou a fundar, focada em conseguir bolsas internacionais, e a nomeação dela como embaixadora da boa vontade do Acnur em 2023. Isso amplifica essa voz, né? Com certeza. O objetivo que fica claro ali nas fontes não é o assistencialismo simples, é mais emancipador, é criar redes, preparar os jovens, gerar um efeito dominó que muda a perspectiva de comunidades inteiras. E esse trabalho dela vai fundo também nas questões de gênero, né? As fontes mostram ela abordando a pobreza menstrual, a dificuldade de acesso a absorventes, itens básicos e a busca por equidade. Ela critica como certas normas culturais acabam limitando as meninas refugiadas, sabe? Treinadas para serem dóceis para o casamento e não para liderar, para ir para a universidade. E é interessante que ela valoriza as redes femininas que já existem, tipo momento de fazer tranças, de contar histórias, as miçangas como resistência cultural.
mas sem aceitar que isso signifique ficar fora do poder formal, entende? É quase uma irmandade feminina para reconstruir coletivamente. Um peso muito grande do silêncio, do trauma nesses relatos que a gente leu. Falando de memórias traumáticas bloqueadas, daquela exigência de força que impõe sobre crianças órfãs, que quase proíbe o luto. E aí entra aquela frase que marca muito, que resume essa crítica à romantização da superação. A exaltação da resiliência é o tapa nas costas que impede o abraço. Nossa, é forte pensar nisso. É muito forte. E essa crítica, ela se conecta demais com a pedagogia crítica, né? A gente lembra do Paulo Freire, da educação como ato político, libertador. Não é só aprender a ler a palavra, é ler o mundo. O monólogo da Mary, A Song Untamed, uma canção indomável, que as fontes citam, parece ir bem nessa linha. A ideia de que a pátria, a identidade, ainda canta pelo corpo que está no exílio, que a voz da diáspora carrega a memória. Ela recusa ser domada, sabe? Ser só um símbolo de superação para a gente aplaudir. Ela quer ser catalisadora de mudança, mudança estrutural. E aí acho que a gente chega no ponto central das fontes sobre a palavra resiliência. Fica muito claro isso aqui. Mary não odeia a palavra resiliência por acaso. Ela odeia o que fazem com ela. O que fazem com os corpos, as histórias, os sofrimentos. Porque existe uma diferença entre resistir e ser silenciado com um elogio. Exatamente. É uma distinção fundamental. Então, se você aí também tá cansado dessa romantização do sofrimento, sabe? Da exploração disfarçada de superação, se inscreve aqui no canal. A gente busca falar o que a mídia muitas vezes evita e denunciar o que o sistema prefere esconder. É importante dizer que as fontes que basearam esta edição, incluindo os artigos, as informações sobre o trabalho da Mary Maker e as iniciativas de educação para refugiados que a gente mencionou, elas estão todas listadas na descrição, tá? Lá também tem links para outros materiais relacionados. Muito obrigada pela companhia em mais esta edição. Um abraço carinhoso e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas, 12 horas e 17 horas, e também aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima!